Existe um momento em que algo muda silenciosamente no comportamento de um homem. Não é barulhento nem espalhafatoso. É sutil, mas profundo. Ele não anuncia com palavras, mas suas atitudes começam a revelar uma transformação interna impossível de ignorar. Quando um homem está verdadeiramente apaixonado, ele começa a agir de maneira diferente. Não por obrigação, mas por impulso genuíno da alma. Algo mais antigo e verdadeiro desperta dentro dele. É como se ele acessasse uma parte esquecida de si, guiado por uma força arquetípica que o conduz rumo à totalidade. Nesse vídeo, vamos explorar esse algo que começa a acontecer, revelando como o amor autêntico desperta os aspectos mais profundos da psique masculina. Se você acredita que o amor verdadeiro transforma, escreva nos comentários. Quando é real, o amor muda tudo. Na psicologia analítica de Carl Jung, o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas um chamado à integração profunda da psique. Quando um homem se apaixona de forma autêntica, ele começa, muitas vezes inconscientemente, a trilhar o caminho da individuação, o processo de tornar-se quem realmente é. O amor desperta forças arquetípicas que estavam adormecidas, especialmente aquelas ligadas à ânima, o aspecto feminino da psique masculina. A presença de uma mulher significativa pode atuar como espelho e catalisador desse despertar interior, revelando não apenas a beleza do sentimento, mas também as sombras que ainda precisam ser confrontadas. Quando o amor é real, ele evoca projeções. O homem pode projetar na parceira suas idealizações, sua imagem interior do feminino, muitas vezes sem perceber. Jung afirma que reconhecer essas projeções e integrá-las é essencial para que o amor amadureça. Neste processo, a sombra, o lado oculto da personalidade, também emerge, pois o relacionamento íntimo exige autenticidade e não apenas performance. A convivência com o outro expõe fragilidades, medos e defesas, e só ao enfrentá-las é possível avançar. O amor, então, se torna um campo fértil de transformação. Ele convida o homem a sair de uma posição egóica para uma postura mais inteira, mais consciente. Começa a surgir uma nova ética interior, uma vontade de cuidar, proteger, crescer. Isso não acontece por imposição externa, mas como consequência do encontro profundo com o próprio self, o centro da totalidade psíquica. Estar verdadeiramente apaixonado é, em essência, um processo iniciático rumo à integração entre anima e ânimos, luz e sombra, razão e sentimento. Quando um homem se apaixona verdadeiramente, ocorre uma ativação simbólica e psíquica poderosa. A ânima desperta. Na psicologia analítica de Carl Jung, a anima representa o aspecto feminino presente na psique do homem, não como uma imagem externa de mulher, mas como uma função interior que o conecta com sua sensibilidade, intuição, receptividade e afetividade. Em outras palavras, quando um homem ama profundamente, ele não apenas vê a mulher diante dele, ele entra em contato com o feminino que existe dentro de si. Esse despertar não é meramente emocional. Trata-se de um chamado da alma, para que ele se aproxime de uma parte esquecida ou reprimida de si mesmo. Muitas vezes, durante a vida, homens aprendem a suprimir seus sentimentos mais profundos, escondendo a vulnerabilidade, o medo e a necessidade de conexão sob camadas de racionalidade e desempenho. O amor autêntico rompe essa estrutura, não pela força, mas por revelação. Ele começa a perceber que há beleza em sentir, em ser tocado, em se comover, e isso não o torna fraco, mas mais inteiro. A figura da mulher, nesse contexto, atua como arquétipo e como espelho. Ela pode representar para ele a ponte com a sua própria alma, despertando faculdades internas que estavam inativas. A sensibilidade, antes rejeitada, começa a se manifestar através de pequenas atitudes, um olhar mais atento, um gesto de cuidado espontâneo, um silêncio que acolhe. É comum que o homem comece a se expressar de maneira mais profunda, buscando compreender seus próprios sentimentos e os da parceira com mais empatia. Não se trata de imitação do comportamento feminino, mas da incorporação de um princípio interno de equilíbrio. Esse movimento tem efeitos profundos na psique. Ao integrar a ânima, o homem começa a ter acesso à sua totalidade emocional.
Ele deixa de buscar no mundo exterior uma mulher idealizada para preencher um vazio interno e passa a enxergar a mulher real diante dele como um ser completo, não como projeção de suas carências. Isso diminui a idealização e fortalece a presença. Ele aprende a estar ali de fato, não por necessidade ou conveniência, mas por escolha consciente. A ativação da ânima também intensifica a criatividade, a inspiração e a imaginação. Muitos homens relatam que, ao se apaixonarem verdadeiramente, experimentam uma explosão interna de vida simbólica. Passam a escrever, compor, criar, sonhar com mais frequência e profundidade. Isso ocorre porque o amor verdadeiro não é apenas relação interpessoal, mas também reencontro com o próprio mundo interior. A mulher, nesse processo, não é apenas companheira, ela é catalisadora de um renascimento interno. No entanto, esse despertar nem sempre é confortável. Ao acessar sua sensibilidade, o homem também se depara com dores antigas, com feridas emocionais mal curadas, com traumas de abandono ou rejeição. O amor verdadeiro não mascara essas dores, ele as revela. É por isso que muitos homens, mesmo amando, resistem ao envolvimento profundo. Temem o mergulho nas águas interiores que o feminino convida a fazer. Mas quando aceitam esse chamado, descobrem que não há fraqueza em sentir, apenas humanidade. Nesse sentido, o amor se torna um espelho da psique. Ao se apaixonar, o homem não apenas enxerga a outra pessoa com novos olhos, ele se vê de um modo novo. A ativação da anima é, portanto, uma etapa fundamental no caminho da individuação, pois aproxima o homem de sua essência e amplia sua capacidade de amar, não apenas a outra pessoa, mas também a si mesmo e a vida. O amor verdadeiro, ao contrário do que se imagina, não é apenas um estado de harmonia e encantamento. Ele é também um portal para as profundezas do inconsciente. Quando um homem se apaixona de forma genuína, ele não entra apenas em contato com o que há de mais belo em si. Ele também é levado, inevitavelmente, ao encontro daquilo que preferiria manter oculto, sua sombra. Jung define a sombra como o conjunto de aspectos reprimidos, negados ou não reconhecidos da personalidade. E nada revela essa sombra com tanta força quanto um vínculo afetivo autêntico. No início do relacionamento, as projeções predominam. O homem pode idealizar a parceira, acreditando que ela possui todas as qualidades que ele mesmo deseja manifestar ou que o completam de algum modo. No entanto, à medida que a convivência se aprofunda e o vínculo emocional se intensifica, essa idealização começa a se desfazer. O que surge, então, é o reflexo mais fiel da psique. As imperfeições da outra pessoa não apenas desafiam sua percepção, mas o confrontam com tudo o que ele tentou esconder de si mesmo. Surge o ciúme, o medo de abandono, a raiva contida, a insegurança, a necessidade de controle. Não são defeitos novos, são partes antigas, que apenas vieram à tona pela força do amor. Esse processo é doloroso, mas necessário. Jung acreditava que a confrontação com a sombra é inevitável para o crescimento psicológico. Ao amar verdadeiramente, o homem se vê diante de um dilema, ou recua e volta para sua zona de conforto emocional, evitando o confronto com essas partes obscuras, ou decide atravessar o processo e se transformar. O amor, nesse caso, torna-se um desafio iniciático, pois o obriga a abandonar máscaras e mecanismos de defesa para se tornar mais autêntico. O confronto com a sombra também revela a intensidade da própria vulnerabilidade. Muitos homens foram condicionados culturalmente a esconder sentimentos, a não demonstrar fragilidade, a sustentar uma postura de força contínua. Quando se apaixonam de verdade, essa estrutura começa a ruir. A presença do outro afeta. O desejo de proteger, de não perder, de se fazer digno do amor recebido, traz à tona inseguranças profundas. O homem percebe que não é invulnerável, que precisa do outro, e isso para muitos é aterrador. Mas é também o primeiro passo para uma nova consciência. No plano simbólico, essa fase do relacionamento é equivalente ao mergulho no submundo. É o momento em que a psique masculina desce ao seu próprio Hades, confrontando suas feras internas para que, ao retornar, possa amar com mais inteireza. Esse confronto não é um fracasso da relação, é uma prova de sua autenticidade. Quando o homem sente raiva, frustração ou dor no amor,
não significa que está amando errado, mas que está sendo chamado a olhar para partes suas que precisam de atenção, cura e integração. Nesse processo, o amor não se enfraquece, ele amadurece. O homem que enfrenta sua sombra dentro da relação começa a amar com mais humildade, com mais escuta, com menos ilusão. Ele compreende que o outro não está ali para curá-lo, mas para acompanhá-lo em seu processo. E, ao mesmo tempo, percebe que pode oferecer isso também. Presença, apoio, verdade. A relação se torna, assim, um espelho contínuo. Cada conflito vira oportunidade de autoconhecimento. Cada desentendimento revela uma ferida emocional. Cada reconciliação aprofunda o vínculo. O homem que aceita esse ciclo de luz e sombra cresce. Ele não se acomoda em idealizações românticas, mas aprende a amar com os pés no chão e o coração aberto. A sombra, então, deixa de ser inimiga e passa a ser aliada, aquilo que ele não queria ver, mas que agora o ajuda a se tornar inteiro. Quando o amor é real, algo profundo e essencial começa a emergir do interior do homem. Já não se trata apenas de emoção ou desejo, mas de uma força organizadora que o conduz a atitudes mais maduras, estáveis e comprometidas. Na psicologia analítica de Carl Jung, essa força corresponde à manifestação do self, o centro da psique, símbolo da totalidade e da essência mais autêntica do indivíduo. Quando o homem ama de verdade, suas ações começam a refletir esse ponto central. Ele passa a se orientar menos por impulsos inconscientes e mais por uma consciência interna de propósito, presença e responsabilidade afetiva. Essa presença não é apenas física. É uma forma de estar com o outro de maneira íntegra, atenta e verdadeira. O homem apaixonado, guiado pelo self, não desaparece nas dificuldades nem se oculta diante das emoções. Ele permanece, e essa permanência não é sinal de dependência, mas de compromisso interno com algo maior do que ele próprio. Ele reconhece que amar exige presença ativa, não apenas palavras ou promessas vazias. Essa presença se manifesta em pequenas atitudes diárias, escutar com profundidade, perceber o que o outro sente mesmo no silêncio, cuidar da relação com delicadeza e firmeza ao mesmo tempo. O cuidado surge como consequência natural desse novo posicionamento interno. Não é um cuidado que busca agradar para ser aceito, mas um zelo genuíno que nasce da conexão com o valor do outro. Quando o self está em movimento, o homem vê a parceira não como extensão de seus desejos, mas como um ser autônomo, digno de atenção, respeito e proteção. Ele começa a fazer escolhas que favorecem o bem-estar mútuo e não apenas o próprio conforto. Isso pode significar abrir mão de hábitos nocivos, desenvolver mais paciência, aprender a dialogar com profundidade. O cuidado vira um gesto de amor consciente. Esse processo não é mecânico nem imposto por regras externas. Ele brota de uma transformação interna que vai alinhando o comportamento à essência do ser. O homem sente que construir algo com a outra pessoa faz sentido, que a relação deixa de ser uma aventura temporária e se torna um espaço sagrado de crescimento. O desejo de construir surge então como expressão do self, uma vontade de investir energia, tempo e presença em algo que tenha raízes e futuro. Essa construção pode ter formas variadas, desde estabelecer uma vida em comum até criar projetos, rotinas e sonhos partilhados, mas sempre carrega o impulso de permanência. É importante observar que esse desejo de construir não se opõe à liberdade. Pelo contrário, ele nasce da liberdade interior de quem já não precisa fugir de si mesmo. O homem que está em contato com o self já não se move por carência, medo de solidão ou desejo de controle. Ele se entrega à relação como um ser inteiro e, por isso, é capaz de cocriar uma história sem se perder. Há, nesse ponto, uma grande diferença entre apego e construção. O apego quer possuir, a construção quer compartilhar. Esse nível de relação só se torna possível quando o homem começa a escutar a si mesmo com mais profundidade. O self fala em sussurros simbólicos, em sonhos, intuições e sentimentos profundos. Quando um homem está apaixonado de forma verdadeira, ele passa a valorizar essas vozes internas. Torna-se mais sensível aos sinais da alma, mais interessado em compreender seus próprios processos. Isso gera uma relação mais rica,
menos movida por reatividade e mais por consciência. Ele aprende a dialogar com as próprias emoções antes de projetá-las no outro, e isso transforma o vínculo em um espaço de crescimento mútuo. A relação, então, deixa de ser um fim em si mesma e se torna um meio de individuação. O amor passa a ser um caminho, e não apenas um destino. E nesse caminho, a presença, o cuidado e o desejo de construir são os sinais visíveis de que o Self está se manifestando, conduzindo o homem a um tipo de vida mais alinhada com sua verdade interior. Em um relacionamento verdadeiramente significativo, o amor não é apenas uma experiência emocional. Ele se torna um instrumento de evolução psíquica. Para Carl Jung, esse processo é chamado de individuação, o caminho pelo qual o indivíduo se torna aquilo que realmente é, integrando suas polaridades internas, suas feridas, seus potenciais e sua totalidade. Quando um homem está profundamente apaixonado, o amor pode se tornar o cenário principal dessa jornada, não porque a outra pessoa o completa, mas porque o relacionamento se transforma em espelho e laboratório da própria alma. O compromisso, nesse contexto, ganha um novo significado. Não se trata de uma obrigação social ou moral, mas de uma escolha íntima, fundamentada na consciência de que o encontro com o outro é também um reencontro consigo mesmo. O homem que compreende isso deixa de buscar no amor um refúgio para suas carências e passa a ver o relacionamento como uma aliança sagrada entre duas almas em processo de crescimento. Ele sabe que, para se manter presente e íntegro, será necessário se transformar, abrir mão de padrões antigos, encarar medos e desenvolver virtudes que antes estavam adormecidas. Esse compromisso é, antes de tudo, com a própria alma. O homem que entra nesse caminho entende que o relacionamento lhe traz lições que nenhum outro contexto pode oferecer. O conflito deixa de ser sinal de fracasso e passa a ser oportunidade de autoconhecimento. A dor emocional não é mais evitada a todo custo, mas compreendida como parte do processo de integração. A convivência com o outro exige que ele reveja seus valores, questione suas crenças e desenvolva uma escuta mais profunda, consigo e com a parceira. O amor deixa de ser fantasia e se torna força de transformação. Jung acreditava que a individuação não é um processo solitário. Embora o mergulho no inconsciente seja pessoal, ele se manifesta principalmente nas relações. O outro, sobretudo no amor, se torna um canal para acessar conteúdos psíquicos que, sozinhos, não poderíamos enxergar. A mulher que o homem ama e que desperta nele o impulso de se comprometer é também aquela que revela, mesmo que inconscientemente, os aspectos que ele precisa desenvolver ou resgatar. O compromisso amoroso, então, vira um convite à totalidade. É por isso que o amor verdadeiro exige coragem. Ao contrário das relações superficiais, onde é possível manter-se protegido atrás de máscaras, o amor profundo exige entrega. O homem precisa se despir de defesas, abrir espaço para o desconhecido e sustentar a tensão entre quem ele foi e quem está se tornando. Isso não significa anular sua identidade, mas permitir que ela se expanda, que ganhe novas camadas a partir do encontro. O compromisso passa a ser não apenas com o outro, mas com o próprio destino psíquico. Esse caminho não é linear. Há avanços e retrocessos, momentos de conexão intensa e períodos de conflito. Mas o homem que compreende o amor como jornada de individuação aprende a sustentar essas fases com mais serenidade. Ele entende que amar não é estar sempre bem, mas estar sempre disponível para crescer. E nesse crescimento ele vai pouco a pouco, tornando-se mais consciente, mais inteiro, mais próximo de si. A relação passa então a espelhar essa profundidade. O compromisso se torna fonte de segurança psíquica, não por controle, mas por verdade. A intimidade se aprofunda, não pela eliminação das diferenças, mas pelo respeito às individualidades. O homem aprende a coexistir sem se perder, a dialogar sem se calar, a ceder sem se anular. Isso porque ele já não busca perfeição, mas inteireza. No fim das contas, o amor verdadeiro se revela como um caminho espiritual, não no sentido religioso, mas como uma trajetória de conexão com algo maior do que o ego. O homem que ama de verdade e que se compromete com consciência está na prática respondendo ao chamado do Self. Ele se torna, com o tempo, mais centrado, mais generoso, mais lúcido,
não porque aprendeu uma fórmula, mas porque aceitou trilhar um caminho de transformação que o torna mais humano. E nesse processo, o amor deixa de ser apenas sentimento, vira sabedoria encarnada. Quando um homem ama de verdade, ele não apenas sente, ele se transforma. O amor autêntico ativa forças profundas da psique, revelando aspectos esquecidos, despertando a sensibilidade, confrontando a sombra e conduzindo à construção de uma nova forma de ser. Através da presença, do cuidado e do compromisso, ele começa a caminhar não em direção ao outro apenas, mas a si mesmo. E esse percurso, quando vivido com consciência, se torna uma poderosa jornada de individuação. A beleza do amor está justamente nisso, na sua capacidade de nos tornar mais humanos, mais inteiros, mais despertos. Não se trata de buscar um ideal romântico, mas de permitir que o encontro verdadeiro nos conduza a uma nova verdade interna, uma verdade que une razão e sentimento, força e vulnerabilidade, masculino e feminino. Se esse conteúdo falou com a sua alma, inscreva-se agora no canal para não perder os próximos vídeos. E aproveite para assistir o conteúdo que está aparecendo na sua tela. Ele aprofunda ainda mais os temas que exploramos aqui. Lembre-se, o amor que transforma é aquele que começa dentro de você. Quando é real, o amor muda tudo.